Olá, pessoal. Essa semana nós faremos a correção da atividade de geometria plana, que foi solicitada para vocês dia 29 de abril, semana passada, certo? Todas as questões são do livro, mas eu vou sempre dizendo a página e o número da questão para a gente acompanhar a correção, ok? A primeira questão que eu solicitei foi a questão 3 da página 16. É uma questão que pede para julgar as sentenças em verdadeiras ou falsas. Na letra a sentença dada é uma reta R e um ponto P que não pertence a essa reta R, e dados essa reta e um ponto, existe uma reta S que passa por P e é paralela a R. Então, vamos fazer algumas figuras para melhorar nosso julgamento. Temos uma reta R e um ponto P que não pertence a R. Esse ponto P pode estar em qualquer outro lugar fora de R. Existe mais de uma reta que passa por P e é paralela a R. Sabemos que é possível passar uma reta S por P que seja paralela a R. Beleza. Agora, passar mais de uma, a gente não consegue. A gente consegue fazer outras infinitas retas paralelas a R, mas nenhuma delas vai passar por P. Então, essa sentença é uma sentença falsa. Na letra B, nossa afirmativa é: todo par de retas concorrentes também são reversas. Opa, mas espera lá. Se elas são concorrentes, elas pertencem ao mesmo plano. Se elas são reversas, elas pertencem a planos distintos. Como é que elas vão pertencer ao mesmo plano e a planos distintos ao mesmo tempo? Vejamos. Eu posso ter retas concorrentes e existirão planos que passarão por uma reta e não passarão pela outra. Mas para que elas sejam concorrentes, existe um único plano que as contém. Observem a figura. Nosso plano alfa, a gente pode ter uma reta R e uma reta S concorrente à reta R no mesmo plano alfa. Aí esse pontinho é a interseção entre elas duas. Então, as retas concorrentes, elas não são reversas, porque elas têm um ponto em comum. E uma das características das retas reversas é que elas não tenham nenhum ponto em comum, certo? Então, é uma afirmativa também falsa, por conta disso. Letra C. Se duas retas são paralelas, então existe um único plano que as contém. Excelente! Duas retas são paralelas, elas estarão contidas em um único plano, com certeza. Vejam a figura. Temos um plano alfa, temos uma reta R e é possível uma reta S que seja paralela a R, inclusive infinitas retas paralelas a R contidas no mesmo plano alfa. É uma afirmativa verdadeira, com certeza. Letra D. Se duas retas são coincidentes, então elas possuem infinitos pontos em comum. Vejamos. No meu plano alfa, eu tenho uma reta R e reta coincidente é aquela que coincide todos os seus pontos. Então, há uma reta S que coincide com a reta R. Ora, todos os pontos de R também serão pontos de S. Excelente! Como a gente sabe que todas as retas possuem infinitos pontos, então elas vão possuir infinitos pontos em comum? Sim, é uma afirmativa verdadeira. E para fechar a questão 3, letra E. Dadas duas retas concorrentes, existem dois planos distintos que as contêm. Vejamos, é muito semelhante com a letra B, né? Vejamos, eu tenho um plano alfa e tenho duas retas concorrentes, uma reta R e uma reta S. Elas têm um ponto de interseção. É possível que existam dois planos distintos que as contenham?
Ora, se elas são concorrentes, elas estão contidas no mesmo plano. Então, é uma afirmativa falsa. E aí, ainda na página 16, a gente agora vai para a questão 4. Na questão 4, foi dado para a gente um plano alfa e as retas RS, T e U. E na letra A, pede para determinar a posição relativa entre algumas retas, começando por S e U. Observe que S e U, elas se cruzam, elas têm um ponto em comum. Se tem um ponto em comum, elas são concorrentes. Ah, mas S não está no plano alfa, mas vai existir um plano que contém S e U ao mesmo tempo. Então, elas são concorrentes, tem um ponto em comum. E a posição entre R e T? Bom, vejam que R é essa reta aqui e T é essa reta que fura, que interseta o plano alfa nesse pontinho. Então, T está passando acolá. Veja só, essas retas elas não vão se encontrar nunca, elas não vão ter nenhum ponto em comum, mas elas não são paralelas porque elas não estão contidas no mesmo plano, elas estão em planos distintos. Quando elas não possuem nenhum ponto em comum e estão em planos distintos, então elas são reversas. E T e U? Bom, T a gente já viu que aqui interseta o plano alfa lá no pontinho preto. Então, T é essa reta aqui. E U é essa reta. A olho nu, assim, até parece que elas se cruzam, mas a gente tem que entender que T está entrando lá no pontinho preto, ela está perfurando o plano alfa. Elas não se cruzam, elas não possuem ponto em comum e elas não estão contidas no mesmo plano. Então, também é um caso de retas reversas. E RS? Bom, R, essa reta que interseta o plano alfa, mas ela tem um ponto em comum com a reta S. Elas se cruzam. Observem que existe um cruzamento entre elas aí. Então, vai existir um plano que as contém. Se elas têm um ponto em comum, elas são concorrentes. Letra B pede para verificar se existe uma reta V contida no plano alfa que seja paralela à reta T, a reta R, desculpa, e concorrente à reta T. E para justificar, eu vou só responder sim ou não e a justificativa eu vou dando ao longo das explicações. Então, vejamos. Eu quero uma reta V que seja paralela a R e concorrente a T. Veja, é possível passar uma reta paralela a R que passa por aquele pontinho lá, onde tem interseta o plano alfa? Sim, a gente pode passar lá uma reta. E essa reta, ela é paralela à reta R, então a resposta é sim. Na letra C, ainda na letra B, pergunta se é possível passar uma reta que seja concorrente a S e a T ao mesmo tempo. Observe que T é aquela reta que interseta o plano alfa e S também é essa reta que interseta o plano alfa e ela é concorrente a U e a R. Pode-se passar uma reta que pegue esses dois pontos? Claro, vocês acabaram de ver aí na figura que sim, não é isso? Então, é possível sim passar uma reta. E ainda na letra B, a resposta é sim. Ainda na letra B, pergunta se é possível passar uma reta V no plano alfa que seja paralela a R e a U simultaneamente. R e U são retas concorrentes. Observem que a reta R e a reta U, elas se cruzam bem aqui. Como é que elas vão ser concorrentes e eu vou conseguir passar uma reta que seja paralela a elas duas? Impossível. Essa reta em vermelho aqui, ela é paralela a R, mas ela não consegue ser paralela a U. Observe que ela se cruza com U. Do mesmo jeito que se eu passar uma reta paralela a U, ela vai cruzar com R, ela não vai ser paralela a R. Então, é impossível que se trace uma reta paralela a R e a U ao mesmo tempo, sabendo que R e U são concorrentes. Então, a resposta é não. Ainda na página 16, eu também marquei a questão 5, que é para que a gente identifique quem são as retas na letra A paralelas ao lado AD.
né? A reta que contém o lado AD. O lado AD está contido nessa reta aqui. Quem serão as retas paralelas? Aquelas que não vão se cruzar nunca, nem no infinito, em nenhum momento, e que não são reversas, né? Existe um único plano que as contém. Então, observe que a reta BE, ela é paralela a AD, estão contidas no plano ABDE. E observe também que a reta CF, que passa por CF, também é paralela a AD. E elas duas são paralelas, contidas no plano ACDF, certo? Existe mais alguma paralela? Não. Letra B. Quem serão as retas concorrentes à reta que contém o segmento BE? Vejamos, o segmento BE está aqui e nós queremos as concorrentes, ou seja, as que se cruzam. Então, a gente consegue observar no plano ABC que a gente tem a reta BC e no plano DEF a gente tem a reta EF. Mas a gente também tem essas outras duas aqui, olha, que também se cruzam, a reta AB e a reta DE. Tem mais alguma que se cruza com BE? Não, só essas quatro, BC, EF, AB e DE. Letra C. Quem são as reversas ABC? Reversas que estão contidas em outro plano, que não são paralelas, não são concorrentes, estão em outro plano e não possuem nenhum ponto em comum. Então, vejamos. O lado BC, a reta que contém BC é essa reta aqui. Quem serão as reversas a ela? Olha, essa reta AD, ela é reversa a ABC, não tem nenhum ponto em comum, não se cruzam. Ela é reversa a DE não tem também nenhum ponto em comum. E também ela vai ser reversa a DF. Então, as retas reversas, a reta que contém o lado BC, são as retas AD, DE e DF, certo? Nós temos ainda a letra D na questão 5. Na letra D, queremos saber quais são as retas coplanares, a reta que contém AC. A reta que contém AC é essa. O que são coplanares? Coplanares é que estão no mesmo plano. Então, AC está contido no plano, nesse plano aqui, ABC, certo? E as retas que estão contidas nesse plano ABC também são AB e BC, certo? Mas AC também pertence a outro plano. Que outro plano é esse? Esse aqui. Esse plano também contém AC. Quem serão as retas que estão contidas nesse plano? As retas AD, a reta CF e a reta DF. Então, todas essas retas são coplanares a AC. A reta AB, a reta BC, a reta AD, a reta CF e a reta DF, certo? Na página 19, foi solicitada a questão 8, que também é para julgar, classificar em verdadeiras ou falsas as sentenças. Na letra A, temos o seguinte: duas retas R e S concorrentes entre si podem não estar contidas em um mesmo plano beta. Vejamos o nosso plano beta, né, que eu tomei como exemplo a figura da questão anterior, né? Um plano alfa, mas que pode ser nomeado de beta. Duas retas concorrentes entre si podem não estar contidas no mesmo plano. Sim, a gente viu o caso dessas retas aqui, que elas são concorrentes, né? Mas S não está contido no plano, mas vai existir um plano que os contém. Se não existisse, elas não seriam concorrentes, né? Então, como elas têm um ponto em comum, elas são concorrentes e a gente vê que é possível porque S não está contido no mesmo plano, certo? Então, a reta S não está contida ao plano alfa, mas é concorrente à reta R, certo? Tem um ponto em comum aí. Então, é uma afirmativa verdadeira.
certo? Na letra B, nós temos uma outra sentença. Diz assim: se a reta T é paralela ao plano gama, então existem infinitas retas concorrentes a T que são paralelas ao plano gama. Vejamos aqui um plano gama apertadinho aqui embaixo e vamos fazer uma reta T paralela a esse plano. Então, tá aqui a nossa reta T. Se T é paralela ao plano gama, existe um plano que contém T, né? Vamos chamar esse plano de alfa. Eu coloquei até esse pontilhadozinho aí para vocês verem que alfa é paralela a T. É como se... paralela a gama, desculpa. É como se o plano gama, esse azul, tivesse embaixo e esse plano salmão, o plano alfa, tivesse acima. Esses dois planos fossem paralelos. Então, a gente vê que a reta T está no plano alfa, paralela ao plano gama. É possível que existam infinitas retas concorrentes a T que sejam paralelas a esse plano? Sim, vão existir infinitas retas que são concorrentes a T que, por estarem no plano alfa, são paralelas ao plano gama, porque o plano alfa é paralelo, certo? Então, vão existir infinitas. É uma sentença verdadeira, com certeza. Temos também a sentença letra C. Na letra C, nós temos que uma reta que possui dois pontos distintos em comum com um plano é concorrente a esse plano. Vamos analisar. Se eu tenho um plano e tem dois pontos em comum nesse plano, distintos, diferentes, então temos um ponto P e um ponto Q, por exemplo, uma reta que passa por P e Q ao mesmo tempo, ela vai ser concorrente a esse plano? Não. A gente sabe que uma reta que passa por P e Q, no mínimo ela já tem dois pontos em comum com esse plano. E ela só pode ser concorrente ao plano se ela tiver um único ponto em comum. Então, se ela tem mais de um, ela já não vai ser concorrente. No caso aí, ela vai ter infinitos, porque ela está contida no plano, né? Mas só pela garantia dos dois pontos, só esse dois pontos, essa informação, dois pontos distintos, a gente já sabe que não é verdadeira essa sentença, porque para ela ser concorrente a um plano, ela só poderia ter um ponto em comum. E a gente tem aí pelo menos dois. Então, uma proposição falsa, sim, com certeza muito falsa. Ainda na página 19, eu solicitei a resolução da questão 10. Na questão 10, nós temos uma figura e queremos identificar nessa figura algumas retas, né? Na letra A, nós queremos saber quais são as retas que estão contidas no plano que contém F, G, H, I. Então, é interessante que a gente identifique cadê, né? Onde é que está esse plano F, G, H, I. É esse plano aqui. Quem são as retas que estão contidas nesse plano? A reta FG, a reta GH, a reta HI, a reta IJ e a reta JF. Então, recapitulando, FG, GH, HI, IJ e JF, certo? Na letra B, nós queremos saber quais são as retas concorrentes ao plano que contém ABCDE. Vejamos, o plano que contém ABCDE é esse plano aqui da face superior. Quem são essas retas? Quem são as retas que são concorrentes a esse plano? Ora, a reta AG, a reta BH, a reta CI, a reta DJ e a reta EF. Observem que todas essas retas elas se cruzam com as retas da face superior dessa figura, certo? Então, recapitulando, são essas 5 retas, AG, BH, CI, DJ e EF. Na letra C, nós queremos saber quantas retas são paralelas ao plano que contém a face B, C e H. A face B, C e H é essa face aqui. E as retas que vão ser paralelas a essa face, né, são as retas AG, EF e DJ. Mas a pergunta não é quem são essas retas, é
quantas retas são, a quantidade. Só são essas 3, então a resposta, 3 retas. Por fim, a letra D, na 10ª questão, pergunta qual é a posição relativa entre AB e o plano que contém CDJI. O plano que contém CDJI é esse plano em laranja que eu destaquei. E a posição entre AB e esse plano vai ser o quê? Primeiro a gente tem que entender que CDJI é um plano, é uma face limitada, mas o plano que contém essa face é infinito, certo? Então, uma vez que é infinito, ele se projeta para todos os lados. Do mesmo jeito, a reta AB, ela também é infinita e ela também vai se projetar infinitamente. Então, observe que se a gente prolongar o plano que contém essa face aqui do lado direito, fizer esse prolongamento, e fizer o prolongamento da reta também, a gente vai perceber que essa reta vai cruzar com esse plano. Em algum momento, vai ter um ponto em comum. Se vai ter um ponto em comum, significa que serão concorrentes. A reta e o plano são concorrentes aí entre si, certo? Depois, a gente passou para a página 22, questão 12. Tem aí a fotografia de um edifício num processo de construção e mostra que os pisos e os pilares de sustentação dos 2 primeiros andares já estão prontos, né? E diz o seguinte: considerando cada um dos pisos com planos, como planos, né? Qual é a projeção relativa entre quaisquer 2 desses planos? Observem que se a gente pega um plano aqui e considera com outro, ele é paralelo. E com outro também. E com todos também. Então, quaisquer planos tomados 2 a 2 aí, a posição relativa entre eles vai ser de planos paralelos, certo? Então, a resposta é paralelos. Ainda na página 22, nós temos a questão 13, desculpa. A questão 13 traz para a gente o monumento às 3 raças, localizado em Goiânia. Foi criado em 1960 pela artista Neuza Moraes. Tem 7 metros de altura, é feito de bronze e é uma coluna sendo levantada por negros, brancos e índios, simbolizando a miscigenação do povo goiano. A pergunta é: considerando o plano no qual o monumento está apoiado e o que contém a face visível mais clara da coluna, qual é a posição relativa entre esses 2 planos? Bom, analisemos. O plano da base é esse aqui. O plano que contém a face visível é esse aqui. Observem que os nossos pontilhados aí, eles se cruzam. Então, esses planos se cruzam também. Se esses planos se cruzam, a posição entre eles é de concorrência, certo? Continuando, a gente tem a questão 14 da página 27. Tem um balanço aí, um brinquedo tradicional de parque, que é o balançador, e tem um esquemazinho embaixo do próprio balançador com retas e planos e pontos. Então, analisando esse esqueminha, a gente vai responder as 4 perguntinhas com relação a esse esquema. Na letra A, pergunta: entre as retas que estão sendo consideradas, existe alguma contida no plano alfa? Observem quem é o plano alfa, esse rapaz aqui, esse plano aí, né? E tem alguma reta que está contida no plano alfa? Bom, não, né, pessoal? A gente vê que muitas retas interceptam o plano alfa, furam, ultrapassam o plano alfa, mas nenhuma está contida, porque para estar contida, todos os pontos precisavam estar contidos no plano. Então, a resposta é não, né? Letra B. Qual reta é perpendicular à reta D? Vejamos, a reta D é essa daqui. Para ser perpendicular,
Forma ângulo reto bonitinho. Quem forma ângulo reto? A reta A, certo? Então, a resposta, a reta A. Letra C. Quais das retas consideradas não são perpendiculares ao plano alfa? Aqui o nosso plano alfa. As que são perpendiculares formam um ângulo reto, então essas que foram marcadas aí, elas são perpendiculares. Quais não são perpendiculares? Essas retas que não formam um ângulo reto. Então, a reta B, a reta C, a reta H, a reta I e a reta A, certo? Então, A, B, C, H e I são retas que não são perpendiculares ao plano alfa. Letra D. Se eu tenho uma reta T contida no plano alfa, concorrente a B e a C, ela vai ser ortogonal à reta D? Vejamos. B e C estão aqui, são essas duas primeiras retas que interceptam o plano alfa, do lado esquerdo, né? Aqui está no plano alfa, né? E eu posso sim passar uma reta que contém os pontos de interseção, né? De B e C. Ela vai ser concorrente a B e a C. Ela é ortogonal a D? Gente, observe o seguinte. Eu posso passar uma reta paralela a essa reta T, que passe lá na interseção da reta D com o plano alfa? Sim. Eu coloquei um pontilhado lá mostrando que é possível passar uma reta lá onde está passando o pontilhado. Essa reta é paralela a T. Então, é possível sim que essa reta T, é possível não, na verdade é uma verdade indiscutível, né? A reta T é reversa, né? A reta D. D e T são reversas, porque como D é perpendicular ao plano alfa, né? Então, tem uma reta que passa, que é perpendicular a D e que é paralela a T, que está contida nesse plano alfa. Então, a resposta é sim. Na página 30, nós temos uma questão aí de projeção ortogonal. Analisar, nós temos sempre um plano e temos uma figura suspensa sobre esse plano. E imaginar como seria a projeção dessa figura no plano. Quando a gente pega esse segmento AB aí e projeta ele ortogonalmente no plano alfa, o que a gente vai ter é um segmento AB igualzinho, é o próprio segmento, certo? Já no caso da letra B, é um pouquinho diferente. A gente tem uma pirâmide e a projeção dessa pirâmide sobre o plano, a gente vai ver que são... Eu até coloquei essas retinhas para a gente observar, né? Projetar a sombra, é como se fosse a sombra, a réstia, né? Ortogonal, ou seja, em ângulo reto dessa figura, e a gente percebe que essa projeção é uma figura de 4 lados, né? Um quadrilátero aí. Então, a projeção da pirâmide de base quadrangular é um quadrilátero nessa posição. Se a pirâmide estivesse em outra posição, é possível que a projeção fosse outra figura, formasse outra figura, certo? Letra C, nós temos um cone. Quando a gente projeta esse cone, o que fica de sombra, de réstia, é simplesmente a base do cone, não é isso? Então, é um círculo, que o cone tem sua base circular, né? E a projeção é um círculo ou um disco, como vocês queiram chamar. Letra D. Tem uma reta perpendicular ao plano alfa que está intersetando esse plano. Se a gente faz a projeção dela, a única coisa que vai ficar projetada no plano é o próprio ponto de interseção entre a reta e esse plano, porque ela é perpendicular, certo? Então, a projeção é simplesmente um ponto. Na letra E, nós temos um cilindro para projetar no plano alfa. Como esse cilindro, se esse cilindro estivesse na posição vertical, a projeção seria um círculo, mas ele está na horizontal. O que seria a projeção desse cilindro? Quando a gente projeta ele aqui, a gente observa que forma um retângulo, certo? Então, essa é a projeção do cilindro nessa posição
no plano alfa. E por fim, na letra F, a gente tem essa figura, é um prisma com base pentagonal, e nós queremos saber qual é a projeção dele nessa posição. Então, projetando todos os seus vértices, aí a gente consegue montar a figura de projeção dele, que é uma figura de 5 lados, consequentemente um pentágono. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem falar comigo no PV. Um grande abraço para cada um de vocês que assistiram, que estão assistindo, que estão estudando. Mantenham o foco, Enem vem aí. A gente não pode brincar, não pode parar. Tem que manter o foco. Estou com muita saudade de vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem. Estudem.